Está no ar mais uma edição do Diário do Campo Sevista. A partir de agora, a gente te traz as últimas notícias com o que acontece de mais importante na PUC do Rio Grande do Sul. E você vai ver no programa de hoje. Diário Digital, mais uma dica online apresentada pelo Bernardo Speck. O papel da mídia no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mais uma edição do quadro Quiz PUC, com uma curiosidade sobre a universidade. As últimas informações do campus no quadro Giro PUC. E ainda, um documentário sobre a vida de um imigrante senegalês na capital gaúcha. Não saia daí! Tudo isso e muito mais você vai ver logo depois do intervalo. O Diário do Campus Revista volta em 2 minutos. E a gente começa com o Diário Digital. Quem nos traz mais uma dica online é o Bernardo Speck. A alimentação saudável é um dos temas mais falados da atualidade. Mas será que sabemos realmente o que estamos comendo? Essa barrinha de cereal, por exemplo, pode ser considerada um alimento saudável? E se olharmos no rótulo? Ficou confuso? Fique calmo que o Diário Digital vai te ajudar. Conheça o canal do YouTube do Campo à Mesa. Refrigerantes não são alimentos, não são sucos. Eles são água com gás, misturada com açúcar e um monte de substâncias que a maioria de nós não conhece direito. Coordenado pela jornalista Francine Lima, o canal do Campo à Mesa surgiu com o objetivo de abrir os olhos do consumidor para a indústria alimentícia. Com humor e ironia, Francine produz vídeos que nos ajudam a interpretar os rótulos, entender o caminho dos alimentos e comer bem de forma rápida e fácil. Existia uma legislação antiga de 1999 que exigia que os sorvetes de fruta, ou que tivessem o nome de fruta ou figura de fruta na embalagem, tivessem pelo menos 3% de fruta na forma de polpa ou de suco no produto. Essa legislação, para variar, foi revogada e substituída por uma outra que não exige nada disso. Além de vídeos, o canal do Campo à Mesa também possui um site que reúne notícias, artigos, receitas e muito mais para quem quiser seguir uma alimentação mais saudável e saber o que está por trás da indústria de alimentos. Isso aqui tem gordura, mas é uma gordura boa, faz bem para a saúde. E eu misturo tudo. Fácil, levo segundos para fazer isso. E aí é só armazenar num vidro grande. Aqui já está cheio de nutriente. Tem açúcar suficiente das frutas secas. O melhor de tudo, é bem mais gostoso do que cereal matinal de supermercado. Gostou? Se você tem mais alguma sugestão de aplicativo ou site, mande pra gente em facebook.com/Diário do Campus. E que tal ter uma alimentação mais saudável, trocar o chocolate pela fruta? Afinal, como diz Francine Lima, você é o que você sabe sobre o que come. Semana que vem tem mais Diário Digital. Até a próxima! Há pouco mais de 2 semanas, Dilma Rousseff foi afastada definitivamente do cargo de presidente da República. E qual foi a postura da mídia diante de tudo que aconteceu? É o que a gente vê agora no quadro No Estúdio. E no estúdio de hoje temos a presença do mestre em comunicação social, Tércio Sacol, para falar um pouco sobre a questão da cobertura da imprensa no processo de impeachment da presidente Dilma. Então, professor, quero agradecer a sua presença de estar aqui com a gente. Obrigado. No estúdio de hoje. E a gente tem para começar a nossa pergunta, a primeira pergunta vai ser: até que ponto, na sua opinião, você acha que a mídia influenciou o processo de impeachment da presidenta Dilma? É bastante complexo falar sobre o impacto da mídia num primeiro momento, até porque mídia é muito diversificado, como a gente aborda na formação do jornalista aqui em geral. Nós temos veículos digitais, veículos analógicos, como rádios e televisões. Em geral, a gente pode dizer que foi uma cobertura bastante pontual, informativa e pouco interpretativa. E do ponto de vista da opinião, privilegiou algumas correntes de opinião. Agora, a cobertura em geral não dá para se fazer uma simplificação tão rápida, tão grosseira. O que dá para dizer para a gente é que, sim, faltou, boa parte da população não está compreendendo
o viés jurídico desse processo, qual é a construção histórica desse processo e quais agentes de poder, política e econômico estão fazendo parte desse contexto. Nesse sentido, dá para dizer, a mídia foi capaz de informar, mas não de trazer interpretação e contextualização desse processo. Por isso, eu diria que foi uma cobertura parcialmente falha nessa condução desse processo de impeachment que acabou encerrando nessa quarta-feira. Sim, e seguindo para a próxima pergunta, a gente sabe que você trabalha com jornalismo econômico, uma série de fatores. Na sua opinião, a questão do impeachment da presidente Dilma em relação ao impacto impacto com a economia vai ser positivo ou negativo? Bastante complexo, porque assim como se evoca, muitas pessoas falam muito sobre a presidente na questão da crise econômica, há sim um ingrediente do déficit fiscal, há sim um processo de decréscimo, de commodities desvalorizando, que influenciou de forma determinante a economia brasileira. É muito complexo analisar a economia brasileira de forma individual. Nós tivemos um resultado divulgado recentemente, que é o do PIB do Brasil, que voltou a cair 0,6%. Nós temos um resultado de inflação previsto para o final do ano, que vai exceder bastante o teto da meta. O próprio decréscimo econômico não vai se distanciar muito ao que estava previsto no início do ano. Então, há uma série de fatores que devem ser levados em conta. Os agentes do mercado financeiro têm uma predileção pelo presidente até então interino Michel Temer com relação a Dilma Rousseff. Mas o todo desse processo só vai ser respondido com uma série de medidas. Que tipo de reformas estão sendo propostas daqui para frente? Quais são as políticas monetárias e fiscais que esse governo será capaz ou não de executar? Que tipo de agentes que serão contemplados por essas políticas? E como que esse desenvolvimento, a partir de quais perspectivas mais ortodoxas ou heterodoxas, vai se dar no futuro? Então, eu te diria o seguinte, sem dar uma resposta de sim ou de não, vai depender de uma série de fatores. Em regra, as mudanças propostas podem influenciar de forma determinante o crescimento do ano que vem e do ano seguinte, mas num curto e médio prazo, estando a Dilma à frente do governo ou Temer continuando, as políticas econômicas não iam estar sendo sentidas tão efetivamente até dezembro, por exemplo, porque o que a gente está vivendo agora ainda é efeito histórico de uma série de problemas de inflação, de desvalorização dos preços das commodities, de crise internacional, de uma série de problemas econômicos que tem a ver com o Brasil, mas não é de ordem única do mercado interno. Também tem uma corrente internacional de fatores que estão influenciando isso. Sim, e agora em relação à questão sobre o golpe de 64, a gente sabe que teve muito apoio da mídia, algumas pessoas dizem que foi até um golpe mediático, desculpe. E você acredita que o que aconteceu com a presidente Dilma, o processo de impeachment, teve muito apoio da mídia na questão de acontecer? É difícil fazer uma analogia, eu sempre gosto de transpor os fatos com o devido contexto, porque a imprensa em 64 tinha um papel muito mais preponderante do que hoje. As pessoas têm acesso a diferentes correntes de informação, não é à toa que estão marcados protestos contra a saída da presidente Dilma Rousseff, não é à toa que grandes correntes ideológicas têm se manifestado. O que também não invalida. Me parece que a grande mídia tradicional, as principais emissoras de TV, sobretudo, principalmente na configuração do seu jornalismo opinativo, seus comentaristas, corroboram entendendo que não houve um golpe. A minha sensação é a seguinte, é muito complicado eu simplificar e dizer, taxar aqui e dizer é golpe, não é, a mídia contribuiu, não contribuiu. Mas há uma corrente, há um contexto, há um momento de parte da imprensa tradicional, jornalões, algumas emissoras de TV e rádio, de concordância de que essa troca foi um bom negócio para o país. Isso está corroborado nos comentários e até na não reação, digamos assim, na aceitação tácita, implícita, calma, tranquila, de um processo que, na minha percepção, se coloca quase como uma convulsão política do país. Então, me parece que só o fato de abordarmos isso de uma forma relativamente normal, né? Por exemplo, sem transmitir o próprio depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff na segunda-feira, nos dá uma margem de que, sim, está sendo tratado com uma normalidade atípica para um processo como esse. Mas eu não compararia ao golpe de 64, porque são realidades completamente distintas. Sim, claro. E agora, para encerrar a última pergunta, outro ponto que muitas pessoas têm defendido é que o impeachment da presidente Dilma foi para acabar com a Lava Jato.
Você acha que isso desmotivaria a mídia a continuar desvendando a corrupção, expondo a corrupção para o povo? Porque, querendo ou não, a corrupção vai continuar, né? Mesmo com a Dilma lá, sei lá, com o Temer. Qual é a sua opinião sobre isso? É bastante difícil novamente falar, porque é uma operação que ela não foi consolidada a partir do governo Dilma Rousseff, nem eu imagino que não será findada com a assunção do Temer como presidente. Eu acredito apenas que essa euforia em torno do combate à corrupção, ela pode ter freado a partir de símbolos. Caiu a presidente, que até então estava governando o país, afastada já por algum tempo. O que me parece é que, sim, há um símbolo, há um ícone, né, recorrendo a elementos da semiótica, que está colocando uma espécie de vírgula nesse processo. Não me parece, não seria coerente, não seria minimamente aceitável que a Lava Jato freasse ou diminuísse. Me parece sim que o grande boom que a operação já teve, já passou. Mas isso não está tão ligado a um governo ou outro, a uma política ou outra. E sim de que os escândalos que foram eclodidos durante, eles já foram em grande parte revelados. Mas me parece, pelas intenções da Polícia Federal, do Ministério Público e das autoridades responsáveis por investigação, ainda que possamos relativizar a ausência de influências deles, que sim, a operação deve continuar tendo uma força, porque parece que estamos vivendo um novo contexto no Brasil, não no sentido político, econômico, ideológico. Parece que estamos vivendo um novo contexto no sentido de mostrar para as pessoas que sim, o Brasil tem uma corrupção, mas isso não necessariamente precisa estar implícito na nossa ideologia cultural, é o jeitinho brasileiro. Parece que a operação emergiu essa discussão à tona. E aí, como emergiu, deixá-la morrer pareceria o fracasso de tudo isso que foi levado a discussões, protestos, manifestações e debates que foram travados nos últimos anos. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a presença do Tércio aqui no nosso programa, no estúdio de hoje. E a gente fica por aqui e é com você, Camila. Cinema e música, uma dupla que sempre dá certo. Este foi o tema da apresentação realizada pela Orquestra Filarmônica da PUC no Salão de Atos do Campus, que abordou músicas de 007 a Frozen. A repórter Luana Casagranda foi conferir este espetáculo. Olá, Camila. Letra e música no cinema foi o tema do concerto da Orquestra Filarmônica da PUC, que aconteceu nesta quarta-feira aqui no Salão de Atos da Universidade, com a regência do maestro Márcio Bosato. Maestro, por que a escolha desse tema que mescla música com o cinema? A música de cinema, na verdade, ela é interessante para vários tipos de público, né? E a gente tem tido uma boa procura pelas trilhas de filmes, né? As trilhas sonoras têm uma boa procura do público e a gente, então, explora esse tema. As canções, na verdade, são uma parte da trilha sonora de todos os filmes, né? Então, a gente fez uma compilação de várias canções para montar esse programa, alusivo ao cinema, no caso, né? E como foi a escolha dessas músicas, temas de filmes já consagrados como 007, Frozen? Como foi essa escolha? Olha, a escolha passou por vários motivos, né, na verdade. A gente procurou adequar o que servia melhor para a voz da Evelyn, que é a solista, e a voz do Juliano Barreto, que é o solista, né? Então eles dois precisariam ter músicas que se adequassem a eles. Não poderia escolher qualquer uma, né? Então tem que ser alguma que fosse específico para a voz deles. E depois fazer uma compilação de grandes clássicos e algumas coisas modernas. Alguns duetos para aproveitar as vozes deles, que se encaixam muito bem, como A Bela e a Fera, um dos duetos. Depois tem Way Back Into Love, que é do filme Letra e Música, que dá o título ao nosso concerto de hoje. Então a gente tentou aliar um pouquinho de tudo e formou o programa que vocês viram hoje. We'll stand tall as
Quiz PUC. E o que será que a Mauri Dornelles e o Bernardo Speck querem saber? E no quiz de hoje a gente quer saber desde que ano existe o Hospital São Lucas da PUC. E para me ajudar nessa missão, eu tenho um convidado especial, o meu colega Bernardo Speck. Oi, tudo bom? Tudo bom com todo mundo? Tudo bom? Tudo ótimo. Agora a gente vai lá. Vamos. Oi, tudo bom? Pode responder uma perguntinha pra mim? Rapidinho, uma pergunta assim, bem rapidinho. Peraí, deixa eu me ajeitar. Vamos lá. Vem, Rafa, vem. Sabe desde que ano existe o Hospital São Lucas da PUC? Não. Mas tudo bom? Pode responder uma perguntinha pra mim? Claro. É assim, ó. Sabe desde que ano existe o Hospital da PUC? Não, acredito que desde quando começou a faculdade. Tá. Oi, vocês estão meditando aí? Não. Assim, ó. Vocês sabem desde que ano existe o Hospital São Lucas da PUC? Não. Como? Qual foi a pergunta? Desde que ano existe o Hospital São Lucas da PUC? Não conheço. Meninas, venham cá, por favor. Não fujam, por favor. É bem rapidinho, Uma perguntinha, gente. Tudo bom? Vem, Rafa. Quer responder uma perguntinha pra gente? Se tiver dentro do meu alcance. É assim, ó. Vai, Bernardo. Vai, então, ó. Desde quando existe o Hospital São Lucas da PUC-RS? Desde que ano existe o Hospital São Lucas da PUC-RS? A. 1960, B. 1975 ou C. 1982? Acho que é A. A. Errou, mas é 1982, mas muito obrigado, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you up. Não? Então tá, obrigada. Oi, tudo bom? Pode responder uma pergunta pra mim? Não, tô problema. Ah, tá bom. É assim, ó, sabe desde que ano existe o Hospital São Lucas da PUC? Não faço a mínima ideia. Desde 1960, desde 1975 e desde 1982. Interessante saber. Não sabia da... Não, essas são 3 opções. Ah, bom. Tá, desculpa, quais são as opções? Opção A, desde... Opção A, desde 1960. Opção B, desde 1975. E opção C, desde 1982. 1982. Muito bem, demorou, mas acertou. Obrigada. Boa tarde. E a gente segue a procurar mais pessoas pelo campus. E opção C, desde 82. Qual era a primeira? 60? 60. É, 60. Ah, não sei, agora tu falou que era quase. Sei lá. Tá perto. Eu ia postar 75, mas deve ser 80 e poucos, então. 82, Acertou, parabéns. 82. 82 também. Muito bem, 82. Muito obrigada. 75. 82, mas muito obrigada. Vai. Vai, corre! Desde 1900 e... Eu acho que de 72, mais ou menos. É 82? B. 82. Acertou! Thiago inteligente! Desde 60. 82. 82? Muito bem, isso aí. Acertou. As obras de construção do hospital tiveram início na década de 70. Em 1973, foram concluídos os ambulatórios para o ensino médico, com os estudantes atendendo a pacientes com a orientação da Faculdade de Medicina. O Hospital Universitário da PUC foi oficialmente inaugurado em 1976, um pioneiro para o Instituto Marista em todo o mundo, e foi o primeiro investimento na área da saúde da congregação. Porém, em 82, por razões jurídicas, ele ganhou o nome de Hospital São Lucas da PUC-RS. Foi uma homenagem ao apóstolo e evangelista São Lucas, padroeiro dos médicos. E é isso, o quiz de hoje fica por aqui. Eu agradeço ao meu colega Bernardo Speck e a gente se vê até uma próxima. Até mais. Nós vamos ver agora um documentário produzido pelos estudantes de jornalismo, que mostram a vida de um intercambista senegalês na capital gaúcha. A orientação dos professores Cláudio Mércio e Eduardo Van Maher. Me
Meu nome é Omar Diongo, minha idade é 21 anos, trabalho 2 anos e 4 meses agora aqui no Brasil. Porque nós venhamos aqui no Brasil para querer sustentar a nossa família, né? Porque na verdade também lá tem vida boa, tem muitas coisas boas também. Mas nós vem aqui para sustentar mesmo. Tem religião de lá também, mesmo religião muçulmana. Porque lá 95% muçulmano, 95% né, muçulmano de lá. 5% é católico. Mas católico e muçulmano de lá não tem problema, porque quando tu entra no Senegal, dentro de lá não vai conseguir separar uma muçulmana e uma católica, porque são todos irmãos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Só isso, né, para a nossa religião pode fazer por dia, mas tem outra coisa também para poder fazer, para ajudar, né, sabe? A religião no Xenon também, para ajuda quando tu vê uma pessoa que falta vida, né, sabe? A gente pode ajudar também. É Deus, porque todo mundo sabe que Deus é o único, né, sabe? Só diferente do profeta mesmo. Você ser Jesus, nós é Muhammad, né? Falta família, cara, porque nós temos família. Tô muito saudade, né? Porque sempre tô pensando na minha mãe, né? E meus irmãos, é família sempre. Sou uma preocupada agora, sou isso. Né? Alô? A gente conseguiu documentação do protocolo, né? Para a lei federal, Polícia Federal, né? A gente conseguiu. Eu fui hoje para renovar meu protocolo, né? Mas depois, quando se tiver tempo, pode ser pedir uma permanência, né? Para ficar bem mais tempo, porque esse protocolo faz só 1 ano, né? Mas depois, quando se tiver tempo, pode ser 10 anos, é bem mais. É diferente que na Europa, né? Europa foi difícil para trabalho como uma estrangeira, né? É tratamento muito ruim. Aqui no Brasil, eu acho que tem muita tolerância, né? Bastante, eu acho. Bem legal. Porque o primeiro dia que eu chegou, dormiu na rua mesmo. Porque a gente chegou aqui não tão difícil, né? Chegou no país, não conhece nenhuma família aqui. É muito difícil mesmo. Vocês dormiram na rua lá em São Paulo? Não, primeiro dia que eu chego lá. Dormi porque não conheço nenhum hotel para ficar, porque no momento que eu chego eu tenho dinheiro para pagar, né? Mas não conheço nenhum lugar para ficar, não fala nada de português, é difícil mesmo. Eu vi uma senegalesa que estava passando no Lua, né? Eu pergunto para ele, o lugar que eu posso ficar aqui. Ele me mostra no Caxias. Porque a gente tem uma mulher que estava ajudando também muitos senegaleses lá, Maria, o nome dele, Maria, todo mundo conhece dele. Ele estava fazendo muitas coisas. Ele estava alugando uma casa lá para todos os imigrantes que chegam não conseguiu família, né? Eu fiquei lá 1 semana, daí consegui um trabalho. Sempre trabalho, não tem dia para descansar, né? Só domingo. Mas domingo tem domingo que a gente trabalha também, todo domingo. Vendo da joia, né? Joia. Anel, pulseira, relógio, corrente. É folga mesmo, porque é meu trabalho, né? Ninguém não me incomoda, né, sabe? Eu não tenho chefe, não tenho nada. Porque eu tenho vontade para qualquer dia que eu quiser mesmo. Mas trabalho como variado, né? Cada dia vai no Aziz Brasil, né? E outro dia vai para trem, né? Canoas, Matias Velho, né? Esteio, Novo Hamburgo. É todos os lugares, né? A gente trocando para vender. Porque a gente não posso ficar um lugar sempre, né? Por causa da fiscalização, né? Se fiscal tiver sempre um lugar,
vai perder tudo. Né? Porque eu fico feliz quando eu falo com o pessoal daqui, né, sabe? Porque tem muita ajuda mesmo, muita ajuda. Na prefeitura, né, sabe, também. Pessoal público também, sabe? Mas tem muita ajuda mesmo para a nossa comunidade, né? Por isso que a gente fica feliz quando nos fala o pessoal daqui, né, sabe? Mas eu gostei muito aqui em Porto Alegre, eu gosto do Brasil também. Eu tenho um irmão que mora lá na Europa agora. Ele está trabalhando, ganha muito dinheiro, porque dinheiro de lá vale mais aqui, sabe? Vale mais, bem mais. Mas eu gosto do Brasil. Aí ele me convidou sempre para a gente vir lá para tentar o trabalho, mas eu não gosto lá porque quero ficar aqui no Brasil. E agora é hora de saber as últimas notícias do campus no quadro Giro PUC. A PUC-RS recebe em outubro importantes competições na área de direito sobre arbitragem. Serão 2 eventos promovidos pela Universidade, pela Câmara de Arbitragem Empresarial do Brasil e pela OAB-RS. Nos dias 19 e 20 de outubro, ocorre a primeira edição da Competição Brasileira de Mediação Empresarial. Em seguida, entre os dias 20 e 23 de outubro, ocorre a fase oral da 7ª Competição Brasileira de Arbitragem Petrônio Muniz. Os eventos ainda recebem inscrições para ouvintes, mas as vagas são limitadas. Os procedimentos podem ser feitos nos sites que estão aparecendo no vídeo e os encontros ocorrem nos prédios 11, 40 e 50 do campus. A sustentabilidade ambiental e o papel da universidade inovadora nesse processo serão alguns dos temas discutidos durante o 11º Seminário Internacional Universidade, Inovação e Sustentabilidade Ambiental, que ocorre na PUC nos dias 14 e 15 de setembro. Um dos objetivos do evento é debater a importância das universidades comprometidas com a tradição humanista e sua indispensável relação com a tecnologia e o contínuo avanço científico. Interessados em participar como ouvintes podem realizar inscrições gratuitas no site www.pucrs.br/eventos/inovação e as vagas são limitadas. E o Diário do Campus fica por aqui. Continue nos acompanhando aqui pela UniTV, toda quinta às 7 da noite. Nos assista também de segunda a sexta, no início da noite, em youtube.com/Diário do Campus. E curta a nossa página, facebook.com/Diário do Campus. Bom fim de semana para você!